Essa é a segunda parte da emocionante história de Mariana, uma mulher que enfrentou injustiças e sobreviveu para contar a verdade. Se você ainda não viu a primeira parte, não deixe de assistir para entender tudo desde o início. Agora, acompanhe comigo o desfecho dessa trajetória marcada por dor, coragem e superação. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa narrativa de luta e vitória está chegando. Sua participação é muito importante para nós. E olha só, para você que chegou até aqui, temos um presente especial. No primeiro comentário tem um link exclusivo para garantir um e-book incrível sobre chás naturais que ajudam a tratar diversas doenças. Sabemos que cuidar da saúde é essencial, então não perca essa oportunidade. O impacto do que eu ouvira no armazém ainda pulsava dentro de mim. Minha mente martelava cada palavra daqueles homens. Eu não podia simplesmente sair dali sem agir. Se havia alguém disposto a falar, eu precisava garantir que a verdade fosse exposta. Deixei o armazém sentindo o olhar de alguns sobre mim. Era como se estivessem vendo um fantasma. Meu nome ainda causava incômodo naquela cidade, mas dessa vez eu ia garantir que todos soubessem o que realmente aconteceu. Antes de qualquer coisa, eu precisava decidir meu próximo passo. Ir até minha antiga casa não era uma opção. Eu não sabia se alguém da minha família ainda morava lá ou se ainda me consideravam um peso morto. Mas uma coisa era certa: eu não podia desaparecer de novo. Minha roupa estava velha e desgastada, minhas mãos tremiam de ansiedade. Eu precisava parecer forte, confiante. Passei a mão pelos cabelos, tentando ajeitá-los. A última coisa que eu queria era que me olhassem e vissem uma mulher derrotada. Passei em uma vendinha e comprei um café quente. O líquido amargo desceu queimando pela minha garganta, me dando a força que eu precisava. Eu tinha que organizar meus pensamentos antes de dar qualquer outro passo. Eu precisava estar preparada. Sentei-me num banco da praça e respirei fundo. Pensei em tudo o que tinha passado, na injustiça, no tempo roubado. Minha mente voltou para o momento em que fui arrastada para dentro do hospital. Eu não podia permitir que aquela sensação de impotência me dominasse de novo. Olhei ao redor. A cidade parecia a mesma, mas eu sabia que eu não era mais a mesma mulher. Tudo o que vivi naquele hospital ainda estava dentro de mim, mas agora eu tinha uma escolha: continuar escondida ou lutar pela minha verdade. Decidi que precisava encontrar um lugar para passar a noite. Não tinha dinheiro, não tinha amigos, só tinha a mim mesma. Meu estômago roncou e eu soube que precisava de mais do que coragem. Precisava de um plano. Fui até uma pensão antiga, onde meu nome já não era lembrado. A dona, uma senhora de cabelos grisalhos, me olhou com desconfiança. Preciso de um quarto por uns dias, disse, segurando as poucas moedas que tinha. Ela hesitou, mas por fim concordou. O quarto era pequeno e tinha um cheiro de madeira velha. Sentei na cama, sentindo o peso de tudo em meus ombros. Eu precisava descansar, mas minha mente não desligava. Eu sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Naquela noite, deitada no colchão fino, me vi voltando no tempo. O riso de Rogério ecoava na minha cabeça, sua voz cínica distorcendo tudo o que eu vivi. Mas agora, ele não tinha mais o controle da minha história. Eu ia escrever meu próprio final. Acordei com o barulho da rua. A cidade despertava para mais um dia e eu também. Me levantei decidida. Precisava de respostas, precisava de aliados, mas acima de tudo, precisava recuperar minha vida. Meu primeiro passo foi voltar ao armazém. Dessa vez, eu não queria apenas ouvir, queria saber quem poderia me ajudar. Precisava encontrar alguém que estivesse disposto a enfrentar Rogério comigo. Os mesmos homens da noite anterior estavam ali, mas agora me olhavam diferente. Eu não era mais um nome esquecido. Eu era a mulher que voltou do inferno, e eles sabiam que algo estava para acontecer. Me aproximei com cautela. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu naquela época. Alguém aqui tem coragem de me contar? O silêncio pairou no ar, até que um deles pigarreou e disse: "Acho que você merece saber a verdade." Meu coração acelerou.
Finalmente, as peças começavam a se encaixar. Eu não podia correr até a polícia sem provas concretas. Mas agora eu estava no caminho certo. Eu ia descobrir tudo. E dessa vez, ninguém ia me calar. O silêncio se espalhou pelo armazém como uma névoa espessa. Os homens trocaram olhares, alguns desviando o rosto, outros bebendo de suas canecas como se aquilo não fosse problema deles. Mas um deles permaneceu me olhando, os dedos tamborilando na mesa de madeira gasta. Ele era um homem de idade avançada, o rosto marcado pelo tempo e pelas histórias que nunca foram contadas. "Você quer saber a verdade?" murmurou, olhando ao redor como se temesse que alguém escutasse. Fiz que sim com a cabeça, o coração batendo forte. Ele puxou uma cadeira para perto, inclinando-se sobre a mesa. "Eu estava lá naquela noite, Mariana. Eu vi o que aconteceu, mas nunca tive coragem de falar. Meu corpo gelou. Aquelas palavras eram tudo o que eu esperava há anos." "O comerciante não foi morto por acaso", ele continuou, a voz embargada. Ele sabia demais. Minha respiração ficou presa na garganta. "Sabia demais sobre o quê?" perguntei, a voz saindo num fio. "Sobre Rogério. O comerciante descobriu que Rogério desviava dinheiro, que estava envolvido em negócios sujos. Ele tentou chantageá-lo. Disse que se Rogério não lhe pagasse, ia contar tudo para a polícia. Mas Rogério não era homem de ceder a ameaças. Meu coração parecia bater na garganta. Então ele... matou o comerciante? O homem balançou a cabeça lentamente. Sim, e fez questão de colocar toda a culpa em você. Minhas mãos se fecharam em punhos. A raiva queimava dentro de mim. Eu vi ele naquela noite, continuou o homem. Vi Rogério sair da loja às pressas, a camisa suja de sangue. Mas ninguém perguntou, ninguém queria saber. Ele era influente, tinha amigos nos lugares certos, e uma mulher era o bode expiatório perfeito. Meus olhos arderam, mas não era tristeza, era fúria. Por que você nunca disse nada? Você acha que era fácil? Ele riu sem humor. Quem desafiasse Rogério naquela época desaparecia. Eu tinha família, tinha filhos. Se eu falasse, era o meu fim. Eu queria gritar. Minha vida tinha sido destruída porque um homem escolheu se proteger. Mas não era só ele. Toda a cidade escolheu ignorar, escolheu me esquecer. E agora, eu queria fazer todos se lembrarem. Eu sei que isso não conserta nada, disse o homem, sua voz cansada. Mas se precisar, eu falo. Finalmente, não quero levar esse peso pro túmulo. Engoli em seco. Aquilo era mais do que eu poderia esperar. Você pode dizer isso à polícia? Perguntei, minha voz mais firme agora. Ele hesitou, mas então balançou a cabeça em concordância. Se for para a justiça ser feita, eu falo. Mas você precisa estar pronta, menina. Rogério não vai deixar isso barato. A ameaça pairava no ar, mas eu não ia recuar. Se Rogério ainda achava que eu era aquela mulher assustada de anos atrás, ele estava enganado. Mas o homem tinha razão. Eu precisava me preparar. Não podia entrar naquela delegacia de mãos vazias. Me levantei da mesa, sentindo um peso nos ombros e uma chama no peito. Eu tinha um aliado agora. Mas um testemunho não era suficiente. Eu precisava de mais. Se eu fosse derrubar Rogério, precisava fazer isso da maneira certa. Enquanto caminhava de volta para a pensão, as palavras do homem ecoavam na minha cabeça. O comerciante sabia de algo grande. Isso significava que poderiam existir provas, algo que Rogério não conseguiu apagar. Respirei fundo. Antes de ir à delegacia, eu ia encontrar essas provas, algo que ninguém pudesse questionar. E quando eu fizesse isso, Rogério não teria mais para onde correr. O jogo estava virando, e dessa vez era eu quem tinha as cartas na mão. A noite caiu pesada sobre a cidade, e eu mal preguei os olhos. O que o homem do armazém me contou rodava na minha cabeça. Rogério me destruiu para encobrir seus crimes. Mas se o comerciante sabia demais, isso queria dizer que haviam provas. Alguma coisa que Rogério não conseguiu apagar. Levantei cedo, sem saber ao certo por onde começar.
Se eu fosse atrás disso, precisava ser cuidadosa. Não podia simplesmente aparecer perguntando sobre um crime que todos acreditavam já ter sido resolvido. Eu precisava observar antes de agir. A primeira coisa que fiz foi andar pela cidade sem pressa, prestando atenção nas mudanças. Muitas casas ainda eram as mesmas, mas algumas pessoas já não estavam mais ali. Parecia que apenas o passado permanecia imóvel dentro de mim. Parei diante da antiga loja do comerciante. O prédio ainda estava ali, mas o tempo tinha cobrado seu preço. As janelas estavam sujas e a poeira se acumulava na entrada fechada. O lugar parecia ter sido esquecido por todos, assim como eu fui. Me aproximei devagar, tentando ver através do vidro embaçado. Não havia mais nada ali dentro, além de prateleiras vazias e velhas caixas empilhadas num canto. Mas eu sabia que o que eu procurava não estaria à vista de qualquer um. Se houvesse algo, estaria escondido. Um barulho atrás de mim me fez virar depressa. Um senhor, de chapéu surrado e passos arrastados, observava a loja da calçada oposta. Seu rosto me pareceu vagamente familiar. Talvez alguém que já tivesse frequentado o comércio quando ainda funcionava. "Tá fechada faz tempo", ele murmurou, como se adivinhasse meus pensamentos. Assenti, sem saber se deveria perguntar mais. Mas aquele homem parecia saber algo. Eu precisava tentar. "O senhor conhecia bem o dono?" perguntei, tentando parecer casual. Ele me olhou com olhos curiosos e coçou a barba grisalha. Conhecia? Homem bom, mas mexeu com gente errada. Meu coração apertou. "Dizem que ele sabia de coisas perigosas." Continuei, observando sua reação. O velho suspirou. Sabia, mas ninguém quis escutar. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo significava que existiam mais pessoas cientes do que Rogério fez. "Ele deixou alguma coisa para trás? Algum registro?" arrisquei perguntar. O homem hesitou, seus olhos analisando os meus como se ponderasse se podia confiar em mim. "Não sei dizer, mas na época ele vivia anotando coisas num caderno." Meu coração acelerou. "E esse caderno? Alguém ficou com ele?" O homem deu de ombros. "Talvez a família, ou talvez tenha ficado dentro da loja, mas depois que lacraram tudo, ninguém mais entrou." Eu senti um fio de esperança. "E onde está a família dele?" perguntei. O velho respirou fundo. "Foram embora faz tempo, depois do que aconteceu." Meu peito apertou. Eu já esperava por isso, mas se houvesse alguma pista naquele caderno, eu precisava encontrá-lo. "O senhor acha que alguém conseguiria entrar lá?" perguntei baixinho. Ele deu um riso seco. "Não sem permissão. Mas se tem algo lá dentro, ficou esquecido, porque ninguém mais quer mexer nessa história." Eu sabia que não poderia simplesmente invadir um prédio lacrado. Mas talvez houvesse outro jeito. Talvez alguém da cidade ainda tivesse a chave, ou soubesse de algo que me ajudasse a conseguir o que eu precisava. "Se eu fosse você, menina, teria cuidado." O homem alertou, apertando os olhos. "A pessoa que ele mexeu ainda tem muita influência." Assenti devagar, sentindo a tensão crescer dentro de mim, mas eu não ia recuar agora. Me despedi do homem e me afastei devagar. Se aquele caderno existisse e ainda estivesse dentro da loja, eu precisava encontrá-lo. Mas para isso, precisava de um plano. E mais do que nunca, precisava ter certeza de que ninguém suspeitaria do que eu estava prestes a fazer. Deixei a praça sentindo o peso do que o velho me contou. Se o comerciante anotava tudo, esse caderno poderia ser minha única chance de provar o que Rogério fez. Mas encontrar um caderno perdido há anos não seria fácil. Eu precisava pensar, agir com calma. O primeiro passo era descobrir quem poderia ter guardado algo da loja. Se a família do comerciante tivesse levado tudo, não havia mais esperança. Mas se a papelada tivesse ficado para trás, alguém na cidade deveria saber disso. Fui até a vendinha onde costumava comprar doces quando era criança. O dono, seu Elias, ainda estava lá, agora com os cabelos mais ralos e brancos. Quando entrei, ele me olhou por um instante, como se tentasse reconhecer meu rosto. Respirei fundo e fui até o balcão. "Boa tarde, seu Elias." Minha voz saiu firme, mas meu coração batia forte. Ele limpou as mãos no avental e franziu o senho. "Boa tarde, moça."
Nos olhos dele vi um lampejo de lembrança. Eu queria saber uma coisa, continuei. O senhor se lembra do comerciante da lojinha da esquina? Ele coçou a cabeça, pensativo. Claro que lembro. Foi uma tragédia o que aconteceu com ele. Um homem trabalhador, bom de coração. O senhor sabe o que aconteceu com as coisas dele depois que ele morreu? Os olhos de Elias endureceram. A loja ficou fechada por um tempo. Ninguém queria mexer naquilo. A família dele partiu, acho que não quiseram levar nada. Meu estômago revirou. Se os pertences dele ainda estivessem por aí, talvez o caderno também estivesse. E quem ficou com a chave da loja? Ele estreitou os olhos, desconfiado. Por que tanta curiosidade, menina? Meu peito apertou. Não podia parecer desesperada. É que eu conhecia ele e queria entender melhor o que houve. Elias suspirou. Olha, depois que tudo aconteceu, o delegado da época lacrou a loja. Mas quem cuidou disso foi o caseiro da prefeitura, o José. José. Aquele nome me era familiar. Ele trabalhava há anos cuidando de prédios antigos da cidade. Se alguém tivesse acesso ao que sobrou do comerciante, era ele. O senhor sabe onde posso encontrar esse José? Seu Elias apontou com o queixo para o outro lado da rua. A essa hora ele deve estar na oficina perto da praça. Meu coração acelerou. Aquela era minha próxima parada. Agradeci, saí da vendinha e segui na direção indicada. A oficina cheirava a graxa e metal queimado. José estava debaixo de um carro, apenas as pernas à mostra. Parei perto e pigarreei. Ele deslizou para fora e me olhou de cima a baixo. Pois não? O senhor cuida dos prédios da cidade, né? Ele limpou as mãos num pano sujo. Cuido sim. Quem quer saber? Meu peito apertou. Eu queria saber sobre a loja do comerciante que morreu. Anos atrás. Os olhos dele se estreitaram. O que tem aquela loja? Respirei fundo. Alguém me disse que ele anotava tudo em um caderno. Queria saber se isso ficou na loja ou se foi levado por alguém. José coçou a cabeça. Quando lacraram a loja, deixaram tudo lá dentro, mas anos depois mandaram que eu limpasse o lugar. Joguei muita coisa fora. Meu estômago revirou. O senhor lembra de ter visto um caderno pequeno, de capa preta? Ele pensou por um momento. Pode ser que tenha ido para o depósito da prefeitura. Meu coração disparou. Se aquele caderno ainda existisse, estava perto. Mas agora eu precisava descobrir como ter acesso a ele. O jogo estava começando a virar. Saí da oficina sentindo o coração martelando no peito. Se o caderno ainda existisse, ele estaria no depósito da prefeitura. Mas como eu entraria lá sem levantar suspeitas? Eu precisava pensar com calma. A prefeitura ficava no centro da cidade, um prédio antigo de janelas altas e paredes amareladas pelo tempo. Na minha infância, eu já havia passado por lá algumas vezes, mas nunca tinha entrado de fato. Agora, eu precisava encontrar um jeito de acessar o que queria sem chamar atenção. Me aproximei da entrada, observando o movimento. Algumas pessoas entravam e saíam, funcionários municipais carregando pilhas de papéis, donas de casa resolvendo burocracias. Nada parecia muito vigiado. Se eu conseguisse falar com a pessoa certa, talvez pudesse encontrar o que precisava. Respirei fundo e entrei. O saguão tinha cheiro de papel velho e café requentado. Fui até a recepção, onde uma mulher de cabelos presos folheava documentos com uma expressão entediada. Me aproximei devagar, tentando parecer tranquila. Boa tarde, murmurei, forçando um sorriso. A mulher levantou os olhos para mim. Boa tarde. Posso ajudar? Engoli em seco. Eu queria saber onde fica o arquivo municipal. Preciso consultar uns registros antigos. A recepcionista franziu o senho. Que tipo de registro? Pensei rápido. Meu pai trabalhava na loja do comerciante que morreu anos atrás. Ele sempre falou que anotavam tudo num caderno, e eu queria ver se isso ainda existe nos arquivos. Ela mordeu o lábio inferior, analisando minhas palavras. O arquivo fica nos fundos, mas só funcionários podem acessar. Meu peito apertou. Se eu não pudesse entrar, precisaria de outro jeito. Quem cuida desses documentos? Perguntei, fingindo curiosidade. A mulher bufou. O zelador do arquivo, seu Armando. Mas ele é rabugento, não gosta de gente mexendo lá. Isso era um problema.
Me afastei do balcão, sentindo o peso do desafio. Eu precisava encontrar esse Armando. Caminhei devagar pelos corredores, passando por salas pequenas, até que vi uma porta entreaberta no fim do corredor. Me aproximei e vi um senhor de cabelos grisalhos organizando caixas. Bati de leve na porta. Ele levantou a cabeça e me lançou um olhar impaciente. Se veio bagunçar, pode dar meia volta. Respirei fundo. Só quero fazer uma pergunta, senhor. Ele suspirou e cruzou os braços. Pergunta rápido. Meu coração acelerou. O senhor se lembra de um comerciante que foi assassinado anos atrás? Disseram que alguns pertences dele foram trazidos para cá. O olhar dele endureceu. Por que quer saber disso? Engoli em seco. Ele era amigo da minha família. Sei que anotava tudo e queria entender melhor o que aconteceu. Seu Armando coçou o queixo. Pode ser que alguma coisa tenha ficado. Existe um caderno pequeno, de capa preta, continuei. O senhor já viu algo assim por aqui? Ele estreitou os olhos, pensativo. Muitos papéis velhos foram jogados fora, mas algumas coisas ainda estão guardadas. Meu estômago revirou. Se o caderno ainda estivesse ali, era a minha única chance. O senhor poderia me deixar dar uma olhada? Ele riu baixo, balançando a cabeça. Menina, se eu deixasse qualquer um entrar aqui, já tinham levado metade dos arquivos. Minha esperança fraquejou, mas eu não podia desistir tão fácil. O senhor pode pelo menos verificar? Só quero saber se esse caderno existe. Ele suspirou, coçando a cabeça. Eu posso dar uma olhada, mas não prometo nada. Fiquei parada ali enquanto ele se movia entre estantes empoeiradas. Meu coração martelava a cada segundo que passava. Ele revirou caixas, abriu gavetas, murmurando para si mesmo. Então, parou de repente. Pode ser isso aqui. Ele ergueu um caderno pequeno, a capa escura desgastada pelo tempo. Meu corpo inteiro estremeceu. Pode me mostrar? Minha voz saiu num fio. Ele hesitou por um momento, depois estendeu o caderno. Meus dedos tremiam quando toquei na capa áspera. Abri na primeira página e vi a caligrafia torta do comerciante. Ali dentro estavam os segredos que Rogério tentou apagar. Meu peito apertou. Se eu tivesse aquilo nas mãos, Rogério não teria mais para onde correr. Mas eu sabia que não podia sair com o caderno dali sem permissão. Precisava de um plano. E mais do que nunca, precisava garantir que ninguém me impedisse de revelar a verdade. Segurei o caderno com as mãos trêmulas. Ali dentro, talvez estivesse a prova que eu precisava para acabar com Rogério. Mas não podia simplesmente sair dali com ele. Eu precisava convencer seu Armando a me deixar levar aquele caderno. Esse caderno pode mudar tudo, murmurei, folheando as páginas desgastadas. Os números, os nomes, tudo anotado. O comerciante não confiava em ninguém, mas confiava no papel. E agora, aquelas palavras podiam ser minha única salvação. Eu entendo que isso é importante para você, seu Armando disse cruzando os braços. Mas esses arquivos pertencem ao município. Não posso simplesmente te entregar assim. Meu coração apertou. Eu precisava encontrar um jeito de convencê-lo. O senhor sabe quem foi que matou o comerciante? Perguntei, olhando nos olhos dele. Ele hesitou. Dizem que foi uma mulher, a polícia sempre falou isso. Mas, sinceramente, eu nunca acreditei nessa história. Meu peito apertou. Por quê? Insisti, sentindo o suor gelado escorrer pela nuca. Seu Armando suspirou e apoiou as mãos na mesa. Aquilo foi rápido demais, ninguém questionou nada. Sempre achei que alguém tinha armado para essa mulher. Meu coração disparou. O senhor está certo. Minha voz saiu firme, mas carregada de emoção. Essa mulher sou eu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos de seu Armando brilharam de surpresa. Ele coçou a barba como se tentasse encaixar as peças. Você... Ele começou, mas parou, como se de repente entendesse tudo. Então foi você que ficou presa no manicômio. Engoli em seco e assenti. E eu preciso desse caderno para provar que nunca tive culpa. Ele ficou em silêncio por um momento. Você quer justiça? Assenti. Quero minha vida de volta.
Ele suspirou, esfregando o rosto. Se eu deixar você levar isso, você vai direto para a polícia? Ainda não, confessei. Preciso garantir que tudo esteja bem amarrado. Se eu chegar lá e não for suficiente, Rogério pode dar um jeito de escapar mais uma vez. O olhar de seu Armando ficou pensativo. Ele sabia que eu tinha razão. Vou fingir que não vi nada, ele disse por fim. Mas tome cuidado, menina. Gente como Rogério não deixa pontas soltas. Meu peito apertou, mas segurei firme o caderno. Agora era comigo. Saí da prefeitura sentindo o peso daquele caderno nas mãos. Eu precisava de um lugar seguro para analisá-lo. Não podia correr o risco de ser vista folheando algo tão comprometedor. Então, fui direto para a pensão. Tranquei a porta do quarto e me sentei na cama. Abri o caderno e comecei a ler com mais atenção. Os nomes estavam escritos com pressa, os valores rabiscados ao lado. Rogério havia pagado muita gente para encobrir suas sujeiras. No meio das páginas, encontrei algo que fez meu estômago revirar. Uma anotação com a data do assassinato do comerciante. Ao lado, um nome: Rogério. Meu peito apertou. Ali estava o registro que eu precisava. Continuei lendo. Havia menção de uma quantia paga para um policial logo após o crime. Isso explicava por que o caso foi encerrado tão rápido. Eles haviam comprado o silêncio de quem deveria investigar. Meus olhos ardiam, mas continuei folheando. No fim do caderno, havia uma última anotação do comerciante. Algo que fez meu coração parar. Se algo acontecer comigo, foi Rogério. Engoli em seco. Eu tinha tudo o que precisava. Mas e agora? Eu precisava planejar bem meus próximos passos. Se Rogério soubesse que eu tinha aquele caderno, ele poderia tentar me silenciar de vez. Apoiei a cabeça nas mãos e respirei fundo. Eu não podia errar. A justiça estava ao meu alcance, mas eu precisava ser esperta. Se eu quisesse destruir Rogério, tinha que garantir que ele não tivesse para onde correr. Levantei, guardando o caderno dentro do meu casaco. Agora eu precisava de aliados, pessoas que pudessem me ajudar a levar isso adiante. E eu sabia exatamente por onde começar. A noite caiu sobre a cidade, mas minha mente não descansava. Eu tinha a prova em minhas mãos, mas ainda precisava de mais. Precisava garantir que, quando fosse até a polícia, Rogério não tivesse chance de escapar. Se ele tivesse amigos influentes no passado, poderia ter ainda agora. Permaneci sentada na cama da pensão, analisando as anotações do caderno. Os números batiam com datas específicas, pagamentos feitos em dinheiro, repasses para nomes que eu não conhecia. Mas um deles me chamou a atenção: o nome de um delegado. Isso explicava por que meu caso foi encerrado tão rápido. A justiça não tinha sido cega, tinha sido comprada. Meu peito apertou. Se aquele homem ainda estivesse no cargo, denunciar Rogério poderia ser inútil. Eu precisava descobrir quem era o delegado atual. Decidi que voltaria à vendinha do seu Elias. Ele sempre foi um homem bem informado. Se alguém soubesse quem comandava a delegacia agora, seria ele. Vesti um casaco para me proteger do frio da noite e saí discretamente da pensão. As ruas estavam silenciosas, apenas algumas lâmpadas antigas iluminavam o caminho. A cidade dormia, mas minha mente fervilhava. Eu sabia que, se desse um passo em falso, poderia ser silenciada antes mesmo de conseguir justiça. Cheguei à vendinha e empurrei a porta, ouvindo o sino frágil tilintar. Seu Elias estava atrás do balcão, organizando algumas garrafas. Ele me olhou com curiosidade. Ora, voltou, menina. O que foi agora? Me aproximei, tentando parecer calma. Preciso saber quem é o delegado da cidade hoje. Ele arqueou uma sobrancelha. Delegado? Para que quer saber? Suspirei. Quero entender se ainda há alguma justiça por aqui. Seu Elias coçou o queixo. O delegado de antes já se aposentou faz tempo. Agora quem está no comando é o Dr. Arnaldo. Chegou há uns 5 anos. Meus ombros relaxaram um pouco. Se ele era novo na cidade, talvez não estivesse envolvido com Rogério. E ele é confiável? O velho suspirou. Parece ser um homem direito, mas sabe como é. Aqui, todo mundo tem medo de cutucar onça com vara curta. Assenti. Eu precisaria ter certeza antes de ir até ele.
E Rogério? Ele ainda tem influência por aqui? O semblante do velho se fechou. Tem, não como antes, mas ainda tem amigos em lugares certos. Meu estômago revirou. Isso significava que eu não podia me precipitar. Agradeci a seu Elias e saí da vendinha. O frio da noite parecia ainda mais cortante. Agora eu sabia que o delegado não era o mesmo de antes, mas também sabia que Rogério ainda tinha aliados. Isso significava que eu precisava de um plano melhor. Parei na praça, sentindo a respiração pesada. O que eu deveria fazer agora? Não podia confiar em qualquer um. Se Rogério soubesse que eu estava investigando, ele poderia tentar me calar antes que eu tivesse chance de falar. Foi então que me lembrei de José, o antigo caseiro da prefeitura. Ele lidava com documentos antigos, conhecia segredos da cidade. Se alguém tivesse ouvido conversas ou sabia de algo que pudesse me ajudar, seria ele. Eu precisava falar com ele de novo. Me virei e comecei a andar rapidamente em direção à oficina onde eu tinha encontrado antes. Meu coração batia forte. Eu sentia que estava cada vez mais perto da verdade, mas também sabia que isso me colocava em perigo. Antes de chegar na oficina, parei de repente. Senti um olhar pesado sobre mim. Olhei discretamente para trás e vi uma sombra do outro lado da rua. Alguém estava me seguindo. Meu corpo inteiro se arrepiou. Engoli em seco e continuei andando, tentando não demonstrar que percebi. Seja quem fosse, queria saber o que eu estava fazendo. O jogo tinha começado a virar, mas agora eu precisava ser mais cuidadosa do que nunca. A guerra contra Rogério estava apenas começando. Meu coração martelava no peito enquanto eu seguia em direção à oficina de José. A sensação de estar sendo observada fazia cada fio de cabelo da minha nuca se arrepiar. Não podia correr, não podia demonstrar medo. Se era Rogério ou alguém dele, eu precisava agir com inteligência. Parei em uma esquina e respirei fundo. Olhei pelo canto do olho e vi uma silhueta parada do outro lado da rua, fingindo mexer em um cigarro. Meu peito apertou. Era um homem alto, de chapéu baixo, o rosto escondido na sombra. Meus passos aceleraram, mas sem demonstrar desespero. Se eu corresse, confirmaria que percebia a perseguição. Continuei andando em direção à oficina, sentindo o suor gelado escorrer pela têmpora. Precisava de um plano caso aquele homem tentasse me abordar. Virei a esquina e a oficina de José apareceu à frente, com a luz fraca iluminando a entrada. Respirei aliviada ao ver que ele ainda estava lá dentro. Sem hesitar, apressei os passos e entrei no galpão. O cheiro de graxa e óleo queimado me envolveu imediatamente. José estava sentado em um banco, limpando as mãos em um pano encardido. Ele ergueu os olhos ao me ver e franziu a testa. De novo, moça. Assenti rapidamente, tentando esconder o nervosismo. Preciso falar com o senhor. É urgente. Ele olhou para a rua por um segundo, antes de se levantar e fechar a porta do galpão. Parece assustada. O que houve? Engoli em seco. Acho que estou sendo seguida. Seu rosto endureceu. Quem? Não sei. Um homem alto, chapéu baixo, fingindo que não me olhava. Ele apertou os olhos, pensativo. Se é quem eu tô pensando, é gente do Rogério. Meu estômago revirou. Então, ele já sabia que eu estava mexendo no passado. José apontou para um canto da oficina. Senta ali. Se for mesmo um dos capangas dele, não pode te ver aqui. Fiz o que ele mandou, me abaixando atrás de algumas caixas de ferramentas. O silêncio pesou no ar. Ouvi passos na rua e prendi a respiração. Eles pararam perto da entrada. Meu coração parecia querer saltar do peito. De onde eu estava, conseguia ver as botas do homem paradas na calçada, imóveis. José saiu para o lado de fora. Posso ajudar, moço? A voz do capanga veio baixa e fria. Tô procurando uma mulher. Dizem que passou por aqui. Meu sangue gelou. Eles estavam atrás de mim. José riu, mas sua voz manteve a firmeza. Aqui passa muita gente. O que essa moça fez? O capanga não respondeu de imediato. Só precisamos conversar com ela. A mentira era clara. Se eu aparecesse, não haveria conversa. Não vi ninguém assim por aqui, José disse cruzando os braços. Agora, se não tem nada para consertar, melhor seguir seu caminho.
O silêncio que se seguiu foi denso, até que ouvi as botas do homem se afastando. Esperei mais alguns segundos até José voltar e fechar a porta. Ele passou a mão no rosto e soltou um suspiro pesado. Agora você tá marcada, menina. Meu peito apertou. Eu já sabia disso, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real. Eu não posso recuar agora, sussurrei levantando-me. Rogério sabe que estou perto da verdade. Se eu sumir agora, ele vence de novo. José me olhou por um longo momento e assentiu. Então, vamos fazer direito. Ele caminhou até um armário no fundo da oficina e puxou um velho envelope. Isso aqui eu guardei por anos, achando que um dia poderia ser útil. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia documentos, provas antigas. Meu coração disparou ao ver recortes de jornais, anotações, mais informações que ligavam Rogério ao crime. Levantei os olhos para José, sentindo as lágrimas arderem. Isso pode mudar tudo. Ele assentiu. Por isso, cuide bem disso. Agora, não havia mais volta. Saí da oficina de José com o envelope bem apertado contra o peito. Ali dentro estavam provas que poderiam enterrar Rogério de uma vez por todas. Mas isso só aconteceria se eu chegasse viva até a delegacia. E eu sabia que ele faria de tudo para impedir. A rua estava silenciosa, mas cada sombra parecia esconder um perigo. Não podia voltar para a pensão. Era óbvio que Rogério já sabia que eu estava por ali. Seus capangas podiam estar esperando. Então, decidi seguir direto para o único lugar onde eu poderia encontrar uma brecha. A casa de seu Elias. A vendinha já estava fechada quando cheguei, mas bati na porta dos fundos. Meu coração disparava, o ar parecia pesado ao redor. Seu Elias demorou alguns segundos para atender. Quando abriu a porta e me viu ali, arregalou os olhos. Menina, que diabo está acontecendo? A voz dele estava baixa, mas carregada de preocupação. Entrei apressada e fechei a porta atrás de mim. Eu tenho tudo para acabar com Rogério, mas se ele souber disso antes da hora, ele me mata. O velho respirou fundo e olhou para os lados, como se pudesse ouvir alguém nos espionando. Ele já está desconfiado. Ouvi gente falando que estão te procurando na cidade. Meu estômago revirou. Não tinha mais tempo para hesitar. Preciso que me ajude a entrar na delegacia sem ser vista, pedi. Se eu aparecesse lá abertamente, alguém poderia avisar Rogério antes mesmo que eu entregasse as provas. Seu Elias coçou a cabeça, pensativo. O delegado Arnaldo não é homem de se vender fácil, disse ele. Mas isso não significa que não tem olho de gente de Rogério lá dentro? Engoli em seco. Se alguém me delatasse antes da hora, poderia ser meu fim. Tem algum jeito de falar com ele direto? Meu tom era de urgência. Seu Elias ficou em silêncio por um instante e depois bateu na testa, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ele sempre passa no café da esquina cedo. Lá, ele tá sem guarda-costas, sem ninguém. Era arriscado, mas era a minha única chance. Se eu conseguisse falar com o delegado ali, sem que ninguém nos ouvisse, poderia entregar as provas sem alertar Rogério. Seu Elias me olhou nos olhos. Tá disposta a arriscar? Assenti. Não era mais uma questão de querer ou não. Eu precisava fazer isso. O velho suspirou e apontou para um quartinho nos fundos da vendinha. Dorme aqui essa noite. Amanhã cedo, eu te levo até lá. Deitei no colchão fino do quartinho de depósito e tentei descansar, mas o sono não vinha. Os rostos do passado me assombravam. Rogério, o comerciante, o enfermeiro do manicômio, todos que destruíram minha vida, mas agora eu ia destruí-los de volta. O tempo passou devagar até que finalmente ouvi o barulho da cidade despertando. Levantei-me com o coração acelerado. Era a hora. Me troquei com uma roupa simples e coloquei o caderno e os papéis dentro do bolso do casaco. Seu Elias apareceu na porta com o rosto sério. Vamos, quanto menos gente ver você andando por aí, melhor. Saímos pelos fundos, atravessando as ruelas da cidade. O sol mal tinha nascido, mas meu destino já estava traçado. Quando chegamos ao café, o coração quase saltou do peito. O delegado Arnaldo estava sentado sozinho em uma mesa do canto, tomando um café.
Seu Elias me deu um último olhar de incentivo. Era agora ou nunca. Respirei fundo e me aproximei. Sentei na cadeira à frente dele, que ergueu os olhos, surpreso. Quem é você? Minha voz saiu firme, apesar do medo. Mariana, e eu tenho algo que pode mudar tudo sobre um crime que aconteceu há muitos anos. Ele estreitou os olhos. E por que acha que eu deveria acreditar em você? Tirei o caderno e deslizei sobre a mesa. Porque tudo que você precisa saber está aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu estava a um passo de destruir Rogério. O delegado Arnaldo segurou o caderno com firmeza, seus olhos escaneando rapidamente as primeiras páginas. A cada nova linha que lia, seu semblante se fechava ainda mais. Eu podia ver sua mandíbula travada, como se estivesse contendo algo. O silêncio ao nosso redor parecia ensurdecedor. Você tem ideia do que está trazendo para mim? Ele murmurou, ainda folheando as anotações. Meu coração batia forte. Sim, isso prova que fui presa injustamente. E que Rogério não só matou o comerciante, como também comprou a polícia na época. Ele respirou fundo e fechou o caderno devagar. Isso não é pouca coisa. Se for verdade, pode colocar muita gente poderosa em risco. Assenti, engolindo em seco. Eu sei. E é por isso que vim diretamente ao senhor. Preciso saber se posso confiar. O delegado apoiou os cotovelos na mesa, me estudando com um olhar sério. Você sabe o que acontece com quem mexe em vespeiro, não sabe? Meu peito apertou, mas mantive a postura firme. Passei anos vivendo um inferno por causa desse homem. Eu já não tenho mais nada a perder. Arnaldo ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos sobre a mesa. Olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém estivesse prestando atenção na nossa conversa. Depois, voltou os olhos para mim. Preciso verificar se isso é legítimo. Você tem mais alguma coisa? Respirei fundo e tirei do bolso o envelope que José me dera. Deslizei até ele. Aqui tem mais informações. São recortes de jornais, anotações de pessoas que sabiam o que aconteceu na época. A polícia fechou os olhos, mas os moradores sempre souberam a verdade. Ele abriu o envelope e tirou os papéis, os olhos percorrendo cada linha com atenção. Eu podia ver seu senho franzido, o peso daquelas palavras atingindo sua consciência. Ele sabia que aquilo não poderia ser ignorado. Eu preciso de tempo para checar tudo isso, ele murmurou, ainda segurando os documentos. Mas se for verdade, vamos reabrir o caso. Minha respiração ficou presa no peito. Isso significava que finalmente, depois de tanto tempo, eu teria uma chance de provar minha inocência. Quanto tempo? Perguntei ansiosa. Ele apertou os lábios. Alguns dias, mas Mariana, escute bem. Rogério não vai esperar até que tudo esteja pronto. Se ele desconfiar que estamos nos movendo contra ele, pode tentar te calar. Meu estômago revirou. O que eu faço? Ele respirou fundo. Você precisa sumir por um tempo, ficar em algum lugar seguro até que eu consiga um mandado de prisão. Mas a palavra sumir me assustava. Eu já tinha passado tempo demais desaparecida. Não posso continuar fugindo, murmurei. Ele me olhou sério. Não se trata de fugir. Se Rogério descobrir o que está acontecendo antes da hora, ele pode tentar resolver isso do jeito dele. E você sabe exatamente o que isso significa. Fechei os olhos por um instante. Eu sabia. Ele já tinha feito isso antes. Se fosse preciso matar mais uma vez para se manter impune, ele o faria sem hesitar. Eu não podia facilitar para ele. Tem algum lugar onde possa ficar? Alguém de confiança? O delegado perguntou. Pensei em José. Ele já estava arriscando muito por mim. Pensei em seu Elias. Também não podia colocá-lo em perigo. Eu estava sozinha. Eu me viro. Menti. Não queria que ninguém mais sofresse por minha causa. O delegado assentiu. Certo. Então, fique fora de vista. Ele guardou os papéis dentro da pasta. E eu cuido do resto. Levantei-me da mesa, sentindo as pernas trêmulas. Meu destino estava selado. Agora, só restava esperar. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia que Rogério não ia permitir que as coisas fossem resolvidas tão facilmente. A guerra ainda não tinha acabado.
Saí do café sem olhar para trás. O sol já estava alto, mas eu sentia um frio gelado na espinha. O relógio da cidade soou, marcando o tempo que restava para o inevitável confronto. Eu sabia que Rogério ia reagir, e quando isso acontecesse, eu precisava estar pronta. O vento frio cortava meu rosto enquanto eu caminhava rápido pelas ruas estreitas da cidade. Minha mente fervilhava com todas as possibilidades. Rogério sabia que eu estava mexendo onde não devia. Ele não ia ficar parado, esperando que a justiça fizesse seu trabalho. Parei em uma esquina e olhei discretamente para os lados. A sensação de estar sendo seguida não me deixava desde o encontro com o delegado. Meu coração batia forte, o medo misturado com a raiva. Eu não podia me dar ao luxo de errar agora. Decidi voltar para a pensão, pegar minhas poucas coisas e encontrar um lugar seguro. Mas ao dobrar a última rua, parei abruptamente. Uma figura conhecida me esperava encostada em um caminhão antigo de pintura gasta pelo tempo. Rogério. Ele tragava um cigarro com calma, como se não houvesse pressa. Seus olhos encontraram os meus e um sorriso cínico surgiu em seus lábios. Mariana, faz tempo, não é? Meu estômago revirou. Ele não estava sozinho. 2 de seus capangas estavam perto da entrada da pensão. Tentei manter a calma. Se demonstrasse medo, ele ganharia poder sobre mim. O que quer, Rogério? Minha voz saiu firme, mas meu corpo inteiro estava tenso. Ele jogou o cigarro no chão e pisou sobre ele lentamente. Você já sabe, Mariana, ele disse cruzando os braços. Não achei que fosse burra a ponto de voltar aqui, mas parece que você gosta de brincar com fogo. Engoli em seco. Eu sabia que ele não ia me deixar sair dali facilmente. Eu só quero justiça, murmurei. Ele riu baixo, balançando a cabeça. Justiça? Justiça para quem? Para aquele velho morto? Ou para você, que foi tão fácil de calar no passado? O veneno em suas palavras me fez estremecer. Mas veja bem, continuou ele dando um passo à frente. Eu até poderia te deixar em paz, se você simplesmente esquecesse essa história e sumisse de vez. Meu sangue ferveu. Ele achava que eu ainda era aquela mulher assustada de anos atrás. Dei um passo para trás, mas senti algo duro encostar nas minhas costas. Um dos capangas se moveu rápido, bloqueando minha saída. Meu coração acelerou. Eu estava encurralada, mas eu não ia desistir agora. Acabou, Rogério. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. O delegado já tem tudo. O caderno, os documentos, as provas. Seu sorriso sumiu. Seus olhos escureceram. Eu vi a verdade estampada ali. Ele sabia que eu não estava blefando. O silêncio foi quebrado por um barulho seco de motor. Uma caminhonete velha virou a esquina, seus faróis amarelados iluminando a rua. Meu peito apertou. A carroceria carregava 2 homens armados. Vi Rogério tensionar os ombros, mas ele tentou manter a compostura. Parece que seu tempo acabou, murmurei. Ele olhou para os lados, buscando uma saída. Mas os capangas já estavam se afastando lentamente, percebendo que a situação não estava ao seu favor. Os policiais desceram do veículo rapidamente, rifles em punho. Rogério, mãos onde eu possa ver. A voz do delegado Arnaldo ecoou pela rua. Rogério hesitou, mas levantou as mãos devagar, seu olhar fixo em mim. Ódio puro. Ele sabia que tinha perdido. O tempo pareceu desacelerar enquanto os policiais o algemavam. Tudo que ele fez, toda a dor que causou, estava chegando ao fim. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a desviar o olhar. Eu queria que ele soubesse que eu venci. Acabou, murmurei para mim mesma. Depois de anos, finalmente, a verdade veio à tona. Rogério foi colocado dentro da caminhonete da polícia. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar. Arnaldo se aproximou e tocou levemente meu ombro. Você conseguiu, Mariana. Um nó se formou na minha garganta. Eu nem sabia o que responder. Apenas olhei para ele e assenti. Eu estava livre. A cidade parecia diferente agora. O peso que carreguei por tanto tempo finalmente começava a se dissipar. Eu não sabia o que faria dali em diante, mas pela primeira vez eu tinha escolhas. E essa era a maior vitória de todas. As luzes da caminhonete da polícia sumiram no horizonte,
levando Rogério para seu destino final. Eu fiquei ali, parada no meio da rua, como se meu corpo ainda não tivesse processado o que tinha acabado de acontecer. O ar da cidade parecia diferente, mais leve, mas dentro de mim o peso ainda estava lá. O delegado Arnaldo suspirou ao meu lado. Você precisa descansar, Mariana. Isso tudo ainda não acabou. Olhei para ele tentando entender. O que quer dizer? Ele apertou os olhos como se ponderasse as palavras. Rogério vai responder pelo crime, mas os aliados dele ainda estão soltos. O medo me apertou o peito. Eu queria acreditar que estava tudo resolvido, mas sabia que pessoas como Rogério nunca agiam sozinhas. Respirei fundo, lutando contra a sensação de inquietação. O que eu faço agora? Perguntei, minha voz mais baixa do que eu gostaria. Arnaldo olhou ao redor antes de responder. Você precisa sair daqui por um tempo. Meu coração deu um salto. Eu não queria fugir, não depois de tudo que passei. Mas no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Se alguém quisesse me calar, esse seria o momento. Eu conheço um lugar seguro, disse seu Elias, surgindo atrás de nós. Ele parecia cansado, mas determinado. Você pode ficar lá até as coisas se acalmarem. Pensei em recusar, mas meu corpo gritava por descanso. Eu aceito, murmurei. Não por medo, mas porque queria viver. Queria poder, enfim, respirar sem olhar por cima do ombro. E sabia que essa seria minha única chance de fazer isso sem me preocupar com represálias. O caminho até a casa foi silencioso. A estrada de terra batida parecia infinita sob a luz da lua. Meu corpo pesava, e a exaustão finalmente começava a me dominar. O barulho das rodas no chão seco era quase hipnótico. Quando chegamos, seu Elias abriu a porta e acendeu uma lamparina. O cheiro de madeira envelhecida e café fresco me envolveu como um abraço. Aqui você está segura, menina. Ele sorriu e pela primeira vez em anos senti um calor no peito. Deitei-me na cama simples, encarando o teto de tábuas. O silêncio da noite parecia tão estranho depois de tanto tempo, ouvindo apenas gritos e portas batendo. Fechei os olhos e pela primeira vez não temi o que viria depois. Adormeci sentindo que, talvez, ainda houvesse um futuro para mim. Os dias seguintes passaram devagar. A cidade comentava sobre a prisão de Rogério, e mais nomes começaram a surgir em meio aos boatos. Pessoas que estavam envolvidas no crime, policiais corruptos que encobriram evidências. A verdade começava a se espalhar. Certa manhã, Arnaldo bateu à minha porta. Seu semblante era diferente dessa vez. Mariana, conseguimos. Ele estendeu um papel para mim. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ler as palavras. A reabertura do meu caso e o pedido oficial de revisão da minha condenação. A emoção me tomou de forma avassaladora. Passei anos tentando provar que era inocente. E agora, a justiça finalmente começava a ser feita. Meu nome não seria mais sinônimo de vergonha, e minha história seria reescrita. Aos poucos, consegui reconstruir minha vida. Com o apoio de seu Elias e de algumas pessoas que acreditaram em mim, comecei a trabalhar em uma pequena pensão. Não era muito, mas pela primeira vez em anos eu me sentia útil, me sentia livre. O tempo passou e com ele as feridas foram cicatrizando. Fiz amizades, voltei a frequentar a praça sem medo, reencontrei pessoas do passado que me acolheram. Cada dia era uma pequena vitória. Eu ainda tinha cicatrizes, mas agora elas faziam parte da minha força. 1 ano depois, recebi a notícia que esperava. Rogério foi condenado. Ele nunca mais sairia da cadeia, e eu nunca mais teria que olhar para trás com medo. Hoje, moro em uma casinha simples, cercada pelo verde do campo. O tempo me ensinou a valorizar as pequenas coisas, a calma de um fim de tarde, o cheiro do café passado na hora. Depois de tantos anos em dor e incerteza, finalmente encontrei a paz. Passei a ajudar mulheres que, como eu, foram vítimas de injustiça. Uso minha história para dar força a quem ainda está presa em seus próprios pesadelos. Não posso mudar o passado, mas posso fazer algo pelo futuro de outras pessoas. E isso me dá sentido. Se você acompanhou minha história até aqui, me conta nos comentários.
O que você teria feito no meu lugar? Acha que eu fiz certo em enfrentar tudo isso? E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Muito obrigada por me ouvirem. Minha história foi dura, mas hoje eu posso dizê-la com a cabeça erguida. Eu sobrevivi. E agora, eu realmente vivo.